Olá, cursista! Seja bem-vindo novamente. Para essa semana, nós vamos nos preparar para a avaliação da próxima semana. Com isso, é importante que vocês se atentem aos tópicos trabalhados até esse momento sobre a sinalização em Libras. Eu pretendo que as próximas atividades e os próximos módulos todos foquem na parte prática, então não perca as atividades. E se perder, em algum momento me sinalize por meio da caixa de mensagem ou por e-mail. Caso tenha dúvidas, você também tem esses canais para entrar em contato. Não deixe para a última hora. Bom, até o momento nós trabalhamos diversos assuntos e sinalizações de como sinalizá-los em Libras. Agora é hora de criarmos diálogo e construirmos um assunto. Vou passar passo a passo da atividade e na próxima semana aplicarei. E explicarei as diretrizes da avaliação também. Bom, inicialmente, você tem que saber se apresentar. Então, qual é o seu nome? Quando se pergunta o nome de alguém, você vai fazer a direcionalidade. Nome. E tem que ter a marcação da interrogação, da pergunta. Nome. Agora, se você falar meu nome você não precisa meu nome. Não, isso aqui é direcional, então eu posso simplesmente fazer para mim, nome. E observe que você está vendo tudo espelhado. Então, na hora de sinalizar, você pode fazer o inverso. A sinalização, para quem é destro, é utilizar a mão direita para fazer o sinal de nome do centro do corpo para o lado direito. Para quem é canhoto, você vai usar a mão esquerda, vai utilizar do centro do corpo para a parte esquerda. É importante destacar que todo destro vai utilizar como mão principal a mão direita. Todo canhoto vai utilizar como mão principal a mão esquerda. Se você está utilizando a mão direita, você não pode utilizar a mão esquerda para sinalizar algo que seja o principal se aquilo não tiver coerência com o contexto que você estiver comunicando. Se você tem a oportunidade de comunicar com a mão direita, realize-a, para que quem estiver te assistindo, o seu público, não tenha necessidade de ficar virando o rosto. Quem sinaliza com uma mão, expressivamente, a outra vai servir de apoio, a famosa mão boia. Então evite ficar fazendo datilologias com uma mão e sinalizando com outra, tá? Para não perder a atenção do seu público. Além disso, você precisa aprender a se apresentar. A atividade anterior foi pedido que você informasse seu nome, a sua idade, informações básicas sobre você. Dessa vez, nós vamos retomar algumas dessas informações, até mesmo para que vocês não esqueçam, e é importante que você também complemente com as demais que eu vou passar. Bom, o meu nome é Heitor da Costa Coelho. Estou utilizando as minhas informações pessoais para que vocês possam se espelhar e fazer de vocês, tá? O meu sinal visual é o H encostando na sobrancelha, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Não pode fazer isso aqui porque isso aqui já é um sinal existente em Libras. Faça esse aqui. Professor, que sinal é esse? Esse sinal é o que a gente tem em língua portuguesa por decisão. Eu estava em tal lugar fazendo alguma coisa, foi então que eu decidi. Então, seria uma mudança brusca de pensamento. Eu estava em casa, então eu decidi sair. Eu não ia sair, então, esse aqui, né? Então, para que não haja confusão, meu sinal visual é esse. Quem tiver sinal visual, é a hora de se manifestar. Professor, como se cria um sinal visual? Aí em cima foi explicado que algumas pessoas têm a crença de que só o surdo pode criar um sinal visual. Eu não compactuo com essa forma de pensamento. Na minha perspectiva, qualquer um que tenha proficiência e fluência com a língua de sinais e compreenda como é o processo de criação de um sinal específico, pode batizar alguém e dar um sinal visual. O meu sinal é esse. Idade. Como se pergunta a idade de alguém? A idade, você vai fazer a mão do hang loose, mão do Y, e vai fazer para cima. Minha idade é 28 anos. Novamente, com o sinal visual, eu utilizei essa configuração de mão, a configuração de mão IA,
para poder sinalizar para mim. Mas se eu fosse perguntar para alguém qual é o seu sinal visual, eu ia fazer da seguinte forma: para fora. Pronto. Assim eu já perguntei, só aplicando a interrogação com a expressão facial e a sinalização de sinal. Então já aprendemos o nome, sinal visual e a idade. Outra informação necessária também é perguntar onde a pessoa mora. Então, você casa onde? Só que o sinal de casa é esse. Se eu quiser perguntar onde a pessoa mora, a variação entre o objeto e o verbo é o movimento. Então, nós temos o substantivo e o verbo. Certo? Então, vamos lá. Você mora onde? Ou a sua casa fica onde? São maneiras de se perguntar. Se estiver muito rápido, você pode colocar a parte mais lenta desse vídeo. Certo? E como que eu respondo, professor? Bom, eu vou informar os sinais das cidades metropolitanas de Vitória, da Grande Vitória, e se você mora em uma região além dessa, você pode pesquisar na internet através da seguinte forma. No YouTube você vai jogar o nome da sua cidade mais libras na frente. Pode ser que você encontre essa informação. Se não encontrar, não tem problema. Só fazer a datilologia, certo? Datilologia é a soletração manual. Bom, eu moro em Vitória. Vitória. Essa é uma das formas de sinalizar vitória. Tem variação, tem gente que faz mais embaixo. Eu peço que evitem fazer dessa forma. Tentem colocar o mais próximo ao nariz possível, dessa forma. Porque dependendo da região, ou da sinalização, ou do movimento, o sinal pode agregar um significado além daquele que já tem, ou, além disso, pode também anular o significado que você quer comunicar e colocar outro nada a ver. Tá? O processo de sinalização também tem essas nuances. Devemos prestar bastante atenção. Então, sobre as cidades metropolitanas da Grande Vitória, nós temos Vitória, Serra, então Serra, Cariacica, Vila Velha. Então, V é sempre essa orientação. Dentro do corpo, fora do corpo. Então, eu estou sinalizando com a mão direita, V de Vila Velha, V de Vila Velha. Vila, espaço, velha. Outra forma de demarcar espaço na soletração. Você pode simplesmente parar a sinalização e continuar. Esse breve ato na sinalização vai mostrar que tem uma separação de palavras aí. Além de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha, faz parte também da Grande Vitória. Viana, são 2 Vs, sinalizando, Viana. Lembra, a minha mão principal é essa, é a mão que está realizando o movimento, e a minha mão boia está parada para dar apoio, Viana. E a última cidade, não menos importante, Guarapari. Né? A mão em V, dessa forma. Guarapari. Essas são as principais cidades da Grande Vitória. Outras cidades das redondezas, se tiver aluno que assiste a aula e são dessas cidades, pode me sinalizar, eu posso tentar orientar como buscar o sinal, caso não tenha encontrado, ou ainda eu posso tentar de alguma forma sinalizar se eu souber o sinal desse local, tá? Além disso, é importante também relembrar que nós estudamos as cores. Então eu vou relembrar algumas, mas se tiver mais curiosidade, vocês podem buscar nos materiais que estão nas semanas anteriores. Azul,
O azul, ele era feito da seguinte forma, azul. Só que com o passar do tempo, a Libras, como é uma língua como qualquer outra, ela tem o princípio da economia, que é a fala ser mais precisa e dinâmica. A Libras é uma língua e toda língua é viva, ela muda, ela se atualiza. Então, houve a necessidade de aglutinar essas informações ao máximo possível para que eu consiga ainda expressar a mesma significação. O azul virou azul ou simplesmente AL. Isso ainda é azul. Aí nós temos o amarelo, o verde, o vermelho, o laranja, é o mesmo sinal da cor laranja e também do sinal de sábado. O marrom, o rosa, o roxo, a mão em R, o vinho, também é o mesmo sinal da bebida. Eu acredito que sejam esses as principais cores. Caso você tenha dúvida de outras, só buscar, como já informei. Além das cores, também é importante você falar das comidas. Então eu vou citar algumas novamente. Caso você queira sinalizar algo que eu não informei aqui, busque na rede ou nas semanas anteriores. As principais, o prato de todo brasileiro é o arroz, mão em A, o feijão, você vai usar o mindinho e vai fazer da seguinte forma, como se você estivesse debulhando o feijão mesmo. Tem gente que utiliza o dedo indicador. Eu peço que evite, porque isso pode ter outra significação. Use o dedinho, porque tira bastante dúvida, tá? De quem possa olhar e esteja com maldade, perdão. Arroz, feijão, ovo. Mão em ó, ovo. Carne, eu posso puxar minha pele, ou quem tem muita dificuldade, só encoste. Só encoste. Arroz, feijão, carne, ovo. E salada, professor? Salada. Se você quiser fazer salada com bastante coisa, você vai fazer salada diversa. Esse é o sinal de variedade. Então, tudo que você utiliza, cores variadas, são várias cores. Frutas, esse é o sinal de maçã variadas. Então, frutas. Sinal de maçã, banana, certo? Melancia, laranja. Todas essas frutas também tem aqui em cima. Você lembra essa? Maracujá, coco, certo? Então, esses são os principais alimentos. Caso tenha dúvida, pode buscar. Algo que alguns colegas podem estar interessados, nós temos ainda a pizza, mão em P, pizza. E temos também o hambúrguer. Você vai fazer essa sinalização. E há quem goste de churrasco. Certo, professor, mas você só está falando para quem é carnívoro, para quem é onívoro e para quem é vegetariano. Você vai fazer o sinal de boizinho e vai fazer uma carícia atrás. Vegetariano. Certo? Bom, além disso, nós temos também os sinais dos dias da semana. É importante lembrar, não esqueça. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sexta. Eu prefiro fazer da seguinte forma para evitar, porque esse sinal é o sinal de peixe e também é o sinal de sexta-feira da paixão. Não é errado fazer dessa forma, mas é bom evitar. Dessa forma, é bom evitar, mas é uma comunicação como outra qualquer. Há pessoas que sinalizam de todas as formas. Peço perdão pelo barulho, deixa eu tentar tirar. E o que acontece?
Além disso, nós temos também a possibilidade de fazer o sábado, que é o laranja, e o domingo, que é o D no rosto. Os meses são janeiro, fevereiro ou fevereiro. Esse é o sinal de carnaval também, e também é o sinal de carnaval. Março, mão em M. Alguns ensinam de outra forma, manda fazer a datilologia. Abril, mão em A. Maio, mão em M. É o mesmo sinal de Maria. Ou ainda você pode fazer maio. Junho. São 2 dedos, um em cima do outro, por causa da festa junina. Julho, JL. Agosto, mão em A, sinalizando agosto. É a mesma região onde se faz saudade e gostar. Setembro. Lembra que é como se fosse um cavalo, por causa do feriado da independência. Outubro, mão em O. Novembro, dezembro. Esse também é o sinal de Natal ou Papai Noel. Vai depender do contexto que isso quer comunicar. E Ano Novo. Esse é o sinal de mês. Esse é o sinal de semana. Esse é o sinal de uma semana inteira. 7 dias. Certo? Ficou claro? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, me pergunte. Essa semana faremos uma atividade avaliativa. No próximo dia 11 de junho. Então, peço que se atente. Vou passar explicações aqui sobre a atividade dessa semana, mas na próxima temos uma prova. Até lá. Tchau, tchau.